Boa noite, amigos de Osório. Boa noite. Boa noite. Hoje, boa noite, dia 11 de dezembro. Professor Marcelo. Daí, professor, Batista, boa noite. Amigo, boa noite, ex-colega, escritor e historiador, Lauro Cunha, mais uma vez aqui conosco, essa retomada com as nossas lives aí depois de alguns meses. Agora, para definitivamente transmitir todas as segundas-feiras, a partir das 19h30. Nada melhor do que ter o Lauro aqui hoje, porque é um assunto bastante importante, que são os 250 anos de Osório, né, da criação da freguesia. Rangel, antes da gente começar, até os dias de hoje. Então, o Lauro está aqui para esclarecer o porquê dessa data, ao invés do que alguns falam, né, que Osório teria somente 150 e... Quantos, Lauro? 166. 166. Segundo me informaram. Segundo me chamaram a atenção do equívoco que eu havia cometido. Né? Antes da gente explorar mais o nosso entrevistado, João, dizer ao pessoal que está nos assistindo aí no Facebook que quiser fazer um comentário, está aqui embaixo, né? O banner passando aqui, o link streamear.com/Facebook, se inscreva lá e faça os seus comentários, as perguntas para o Lauro aqui nessa live, para a gente fazer essa interação com os nossos amigos de Osório, certo? Lauro, prazer falar contigo novamente. Prazer é meu. Só um parênteses aqui no que o Marcelo falou. Na verdade, vocês podem fazer os comentários, só que não vai aparecer o nome de vocês nem a foto. Então, a gente pede para que você entre nesse link, streamyard.com/Facebook, para que a gente possa identificar quem está fazendo os comentários. Lauro, satisfação em ter aqui de novo. A palavra é tua, meu amigo. A satisfação é minha. Se tem coisa que os historiadores gostam é de conversar, né? E se tem algum lugar no mundo que mais precisa de historiador hoje, é Osório, né? Os historiadores de filiação, historiadores de formação marxista, eles são de opinião de que a função de um historiador, a missão de um historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. E ser um historiador em Osório é meio complicado, porque a nossa sociedade aqui osoriense, ela é meio esquiva em relação ao seu passado, né? Ela não parece que ela não tem algum problema com o seu passado, e o que a gente observa assim é que os osorienses não gostam, não querem lembrar do passado, né? Então, quando um professor de história entra numa sala de aula, a primeira coisa que ele diz para os seus alunos, no sentido assim de relaxar os alunos, é que história não se trata de decorar datas, né? O professor salienta sempre para os seus alunos que história não é isso, não é decorar data. No entanto, né, hoje aqui nós vamos ter que falar de muitas datas, né? Nós vamos tomar uma fartura de datas, porque para a gente fazer esses cálculos aí, né, e para ver qual a idade, afinal de contas, que nós temos. E então, para um historiador, as datas são ferramentas essenciais, né? E eu até gostaria de que os historiadores aí estivessem nos ouvindo, para chamar a atenção para uma primeira data que eu acho importante, muito importante, que é o ano de 1742.
Os historiadores aqui do litoral norte têm a data de 1742 como um marco. Eles dizem que no dia 24 de maio desse ano, um tal de Antônio ou Domingos Gonçalves dos Anjos ergueu uma capela aí, né? Eu nunca encontrei nada nesse sentido, e tudo que eu encontro é justamente comprovando o contrário, né? Na minha opinião, essa capela nunca existiu, e eu não sou o primeiro a duvidar da existência dela. O primeiro que me chamou a atenção de que essa capela não existiu foi o Antônio Stenzel Filho, né, que também duvida. Então, a importância, né, da gente prestar atenção nessas datas, nesses marcos cronológicos. Quem nasceu em Osório em 1742, quem tivesse um filho em Osório em 1742, teria que levar esse filho à Laguna para batizar, né? Ele seria batizado lá. Nós, aqui em 1742, estávamos sob a jurisdição do padre de Laguna. Então, ou eu tenho condições de levar meu filho lá em Laguna para batizar, ou eu tenho que esperar que um padre passe por aqui para batizar o meu filho, né? Então, em 1742, o cara mais rico que tinha aqui na região era um estancieiro chamado Manuel de Barros Pereira, que legou o nome à Lagoa dos Barros aqui. Então, em 1743, a filhinha dele foi batizada aqui na sede da estância, em Passinhos, por um padre de Laguna, que estava fazendo visitas por aqui, né? 1743, então nós não temos capela nenhuma, né? A criança, a filha do Manuel de Barros Pereira, é batizada num oratório ali na fazenda dele, em Passinhos, né? A primeira capela que nós tivemos aqui, na Redondeza, foi a de Viamão. Foi inaugurada em 1746. Nós vamos tomar um farto de datas. 1746 se inaugura a capela de Nossa Senhora da Conceição de Viamão. E nessa ocasião veio o padre de Laguna, obviamente, né? O fato de ser uma capela quer dizer que ela está afiliada a uma igreja matriz, né? E quando eu falo de criação de freguesia, de criação de paróquia, poucas pessoas sabem que até o final do século XIX, até a República, a igreja estava atrelada ao Estado, né? Quem pagava o salário do padre era o governo, né? Então, assim, e tudo isso que o IBGE faz hoje em relação à população era a igreja que fazia. Então, quando se fala em igreja, isso que eu falo de igreja não é só de interesse da história da igreja, né? Então, em 1746 veio o pároco de Laguna inaugurar a capela. A capela é uma igrejinha filiada a uma igreja matriz. E nesta ocasião, em 1746, ele relatou que havia aqui no litoral norte 82 pessoas só, né? Ele se queixando, depois escrevendo, ele disse que aqui na nossa região, aqui no litoral norte, havia 82 pessoas apenas, né? Então, e 12 anos depois de 1742 e 1754, o próprio Manuel de Barros Pereira, esse que eu estou falando, ele pede licença para o bispo para fazer uma igreja, para erguer uma capela aqui. E o próprio bispo, 2 anos depois, incentiva as pessoas a levantarem capelas para se filiarem à matriz de Viamão, que já era uma matriz. Ela foi uma capela apenas por um ano, né, de 46 a 47. Em 47 ela foi levada à categoria de paróquia, de freguesia, e a primeira capela afiliada foi a de Santo Antônio da Patrulha, em 1760. Então, o que significa, assim, que se criar uma freguesia? No que consiste isso, né? Freguesia e paróquia é a mesma coisa, né? Só que a gente usa mais paróquia, assim, mais no sentido religioso, e freguesia, né, também, mas a freguesia é aquela área é aquele conjunto de fregueses de um mesmo padre, né? Então, a primeira capela que surge filiada à matriz de Viamão é a de Santo Antônio da Patrulha, de 1760. Então, assim, ó, por que se criou essa... Quem é que inventou essa história de 1742? Aí pega o livro dos historiadores, aí consta essa data lá como o ano da fabricação, da elevação de uma capela aqui em Osório, né? Eu disse que tudo que eu encontro é no sentido contrário, de provar que ela não existiu. Então, assim, qual foi a informação mais recuada que eu encontrei desse ano de 1742? Foi num dicionário que um engenheiro militar escreveu, um engenheiro chamado Domingos de Araújo e Silva. Esse dicionário está disponível aí na internet.
ele já de início ele pede desculpa, né, pelos equívocos que ele cometeu nesse dicionário. Ele demonstra ser uma pessoa bem atrapalhada e ele demonstra que os verbetes desse dicionário estão muito desatualizados, né? Por exemplo, assim, quando fala em Lagoa do Caconde, ele diz que fica no município de Santo Antônio. Ele não se dá conta em 65 que já havia aqui um município há 7 anos, né? Ele fala que aqui em cima tem um arroio chamado Bocu, né, é o Bocó. Ele diz que tem outro arroio chamado Carabá. É que as pessoas escreviam à mão. Ele diz que a Lagoa dos Barros era muito navegável, coisa que nunca existiu, que a nossa freguesia aqui era rica em trigo, coisa que nunca existiu, né? Ele se refere à nossa freguesia como pertencendo a Santo Antônio da Patrulha ainda. Ele tá desatualizado faz uns 7 anos, e ele nunca teve no litoral norte, ele nunca teve aqui, e a gente vê que ele parte de informações, né, que ele recebeu de algum informante aí, né, e as pessoas escreviam à mão, e certamente Caraá, o H final lá, ele entendeu como um B, né, então, assim, ele é todo atrapalhado, e no mesmo verbete chamado Conceição do Arroio, nesse verbete do dicionário, ele diz que é uma freguesia que pertence a Santo Antônio, e no mesmo verbete ele diz que a freguesia foi emancipada em 1857. Finalmente ele diz isso, mas não era as freguesias não se emancipam, né? Elas não são elevadas à categoria de município. Quem é elevado à categoria de município são os distritos, né? A freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio existe até hoje, a paróquia Nossa Senhora da Conceição do Arroio existe até hoje. Então, assim, o que é elevado à condição de município é o distrito, né? Então, essa capela que ele fala de 1742, talvez seja a capela de Nossa Senhora da Conceição de Viamão, daí sim, né? Isso aí é uma observação importante, essa que eu estou fazendo aí. Eu sou a primeira pessoa que defende essa tese aí, e desafio que alguém me traga, né, outras notícias sobre essa capela, né? Até porque em 1742, né, em 1746 havia 82 pessoas aqui, né? Então, a nossa freguesia aqui, ela foi criada em 1773, e é deste ano que eu parto para chegar nos 250 anos hoje, né? Então, a criação de uma freguesia, ela não, a criação da nossa freguesia aqui, ela se deu de maneira atípica, né? E a criação do município também vai ser uma criação atípica, né? O que era o normal, o que era o usual no mundo católico rural, colonial daquela época, né? Como eu falei, uma população rural dispersa reivindica a elevação de uma capela. Essa capela vai receber um padre lá de vez em quando para rezar uma missa, e é isso que caracteriza uma capela. E depois, quando essa capela ganha importância, esses moradores aí reivindicam a elevação desta capela à categoria de freguesia. Na prática, o que isso significa? Significa que, a partir do momento que nós temos uma freguesia, ou uma paróquia, a gente tem um padre fixo, né, um padre nosso aqui, só nosso, né? E esse padre, ele vai ter os seus livros próprios, né, de registro de batismo, de registro de casamento, de registro de óbito, e a partir desse momento que a sociedade começa a ser documentada, né? Então, a nossa sociedade osoriense, a nossa comunidade osoriense aqui, ela começa a ser documentada a partir, então, da criação da freguesia, a partir do momento que um padre começa a nos registrar em livros próprios aqui, né? Então, já me disseram, mas em 1773 não tinha uma cidade aqui. Então, é muito difícil se saber a partir de quando que se tem uma cidade aqui. Mas a partir de 1773, a gente tem aqui algo extremamente importante, que é a presença de um padre fixo. E as pessoas não sabem, muitas vezes, ou poucas pessoas sabem, da importância que tinha um padre naquela ocasião, desse profissional, né?
aqueles eventos que acontecem lá na igreja, e no mínimo uma missa todo domingo, no mínimo uma missa todo domingo, se torna um ponto de convergência, o único ponto de convergência de uma população que é dispersa, que é rarefeita. Então, assim, pelo menos um dia da semana, essas pessoas vão ter ideia de comunidade. Geralmente, a missa, quem assistia eram as mulheres, as crianças e os velhos, e os homens adultos ficavam na rua, fumando e fazendo negócios, né? E dialogando e trocando informações, né? Muitas moças e muitos moços botavam a sua melhor roupa também para ir na missa, porque era onde poderia acontecer um namoro, né? E esse ponto de convergência, que é a missa, que é a igreja, aos poucos, né, se torna o embrião de uma cidade que vai nascer aí. Mas quando eu digo que a gente tem que começar a contar a partir de 1773, é porque isso é comum em todas as cidades. É muito difícil encontrar uma cidade que conta a sua data de nascimento a partir da emancipação política, né, do distrito em relação ao município sede. É uma data importante, né? 16 de dezembro de 1857 é uma data importante, mas só isso, né? A data fundadora da nossa sociedade é o dia 18 de janeiro de 1773, quando se cria, então, essa nossa freguesia aqui, né? De Conceição do Arroio. Só que... Lauro? Sim? Lauro? Sim. Eu ia te perguntar isso, tu já respondeu essa questão de que a moda, o normal, é que os municípios adotem a data de criação da freguesia como a sua data de aniversário, certo? Outra pergunta Sim. que eu queria te fazer, na freguesia existia alguma organização política ou o representante da freguesia era o pároco? Assim, o padre se encarregava quase que de tudo, mas o que nós tínhamos aqui, por exemplo, na freguesia como Osório, bem antes da fundação da criação dos municípios, era um comandante militar, era o comandante da companhia de ordenança. Geralmente era um cara bem influente, que tinha como, por conta própria, fazer uma milícia aí de 60 homens, que era o padrão, né? Esse cara vai ser, esse comandante militar vai ser o correspondente, assim, ao chefe político da região, né? Mas, assim, o padre tinha um poder extraordinário, né, sobre as pessoas, até porque... como eu falei, a igreja está atrelada ao Estado, né, e é então, o padre que vai ditar moral, digamos assim. Quando se cria a freguesia, também surge um batalhão na freguesia? Não, o termo não é esse. Não, o termo não é esse, batalhão. O termo é uma companhia de ordenanças, né? Nós estamos ainda na época do Brasil colônia. Nem o Estado brasileiro existe ainda em 1773, né? E essa criação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, ela também se dá de forma atípica, pelo seguinte sentido: eu sou também o primeiro que se deu conta, né, de que a nossa freguesia surgiu não como uma demanda de uma população, né, mas assim como uma necessidade diante, uma medida diante de uma necessidade militar, né? Por que isso? Eu prefiro olhar sobre esta ótica, né? Sobre a ótica desses fatores externos, os fatores militares. Portugal e Espanha viviam brigando aqui pelas fronteiras, tiveram aquele Tratado de Madrid em 1750, 11 anos depois, em 1761, o Tratado de Madrid foi anulado pelo Tratado de El Pardo, e os espanhóis eram de opinião que o Brasil terminava em Laguna, né? Os brasileiros tinham que recuar, tinham que dar ré, né, até Laguna, de onde eles não deveriam ter seguido, né? Só que no início da década de 60 do século XVIII, nós já temos aqui, como eu falei, a freguesia de Viamão, esse espaço todo aqui do litoral norte, os Campos de Minas, está todo ocupado, né? Já existe Rio Pardo, então todo esse Rio Grande do Sul português teria que recuar até Laguna. E
foi nesse sentido que os espanhóis tomaram a cidade de Rio Grande, e o único porto que nós tínhamos aqui em 1763. Os espanhóis, inclusive, passaram para o lado de cá, para a barranca do Rio Grande do São José do Norte, de onde eles iam partir em direção ao norte, nos empurrando até a laguna, né? E o governador aqui do Rio Grande do Sul, o governador aqui da capitania, estava meio que se mostrando incompetente nessa expulsão dos espanhóis, né? E 6 anos depois dessa invasão, o governo de Portugal manda para cá um cara mais competente chamado José Marcelino de Figueiredo, e obviamente que ele não pode entrar lá em Rio Grande porque o porto está tomado pelos espanhóis. Era muito comum naquela época eles descer no porto de Laguna e descer a pé, e esse José Marcelino veio para cá em 1769, olha as datas, né? 1769, ele desce a cavalo pelo litoral, ele ficou apavorado com a solidão que era, né, com o vazio demográfico que era o litoral norte, e ele concluiu que a ideia dos espanhóis de tomar de volta, né, toda essa região aqui não era infundada, porque não tinha, né, a população era muito rarefeita aqui no litoral norte. E foi quando ele teve essa medida aí de povoar, tanto que ele ficou conhecido como o povoador, né, de povoar essa região mais no sentido estratégico, né. E então, povoar a região seria, assim, criar freguesias, né, fixar padres, né. A presença de um padre era um fator, assim, interessante, né, para atrair moradores, né, pelo serviço que a igreja prestava. Então, ele criou... Oi? E nessa época, ali, logo depois disso, já em 73, se criou a freguesia. Os primeiros habitantes de Osório, quem foram? Açorianos, alemães, italianos? Também queria te perguntar, na outra live que você participou, você falou que essa região tinha uma população bastante grande de indígenas. Como é que foi esse início aí da freguesia? Quem que eram os primeiros habitantes? Como que era a relação com os índios? Tudo isso. Assim, João, só para concluir, então, aquele raciocínio, a nossa freguesia seria criada lá em Quintão, tá? Só que Quintão tinha um problema danado. O Quintão que se fala não é essa praia de Quintão hoje. O Quintão antigo, o Quintão velho, ficava a 13 quilômetros ao sul. Ali tinha um ponto muito importante, um ponto muito conhecido. Quem está na Lagoa Azul, na Lagoa do Bacupari, a gente olha em direção ao norte, tem o Parque Eólico ali de Palmares do Sul. A nossa freguesia seria criada ali. Só que ali tinha um problema, ali não tinha pedra, ali não tinha madeira, ali não tinha argila para fazer telha, tijolo, né? E ali não tinha o que era principal, que era solos agrícolas de qualidade, né? Então alertaram o governador, olha, nós temos uma estância aqui que pertence para a coroa, né? Pode usar essa estância aí para fazer a sede da freguesia. Solos agrícolas de qualidade é solo onde tu pode plantar milho, né? Tendo milho tem galinha, tem porco, tem banha, tem linguiça, tem ovos, né? Proteína. Então, a fixação do padre se deu em 73 e no ano seguinte houve a distribuição de terras para quem tivesse interesse em para cá se mudar. Em 1774 houve a demarcação desses lotes aí, tá? Só que não houve a princípio muitos interessados em vir morar aqui. E os primeiros que vêm morar aqui, os que vêm se estabelecer aqui, né, com essa distribuição de terras, são açorianos que descem do sul de Santa Catarina. Nessa época aí, como tu falaste, o fator indígena aqui nessa costa da serra é um fator que expulsava interessados, né, em se estabelecer aqui. Era um dos fatores negativos. Nós tínhamos aqui uma presença muito marcante, né, dos índios Xokleng, e esses índios ofereciam resistência a colonização agrícola das florestas, né, para se assentar agricultores, necessariamente tinha que se fazer uso dessa encosta da serra. O campo é muito pobre, né, o solo é muito pobre, e esses índios eram apenas um dos fatores, né, eles flechavam os agricultores, eles mataram muitos agricultores, muitos interessados, né, muitos desses interessados que vieram se estabelecer aqui a partir de 74, né.
Mas eram principalmente, a princípio, assim, imigrantes de origem açoriana. Os alemães vão vir bem depois, a partir de 1826, né? Mas esse crescimento populacional aí que o governo tanto queria, né? Porque a agricultura é a única atividade que vai gerar grandes famílias extensas, né? Vai gerar a produção de alimentos que eram tão necessários aí na região, por essa infinidade de tropas que cruzavam aí, né? E essas famílias extensas também vão produzir aquilo que eles tanto precisavam também na época, que é jovens para morrer na guerra, né? Para garotos aí para recrutar, para mandar para a guerra. O recrutamento era um tormento, né? Em todo o Rio Grande do Sul, né? O menino nem bem fazia 15 anos, o exército já levava, né? Isso aí desfalcava a agricultura, isso aí desanimava muitas vezes os agricultores. O fato é que 7 anos depois da criação da freguesia, tinha muito pouca gente. Foi o primeiro censo que se realizou no Rio Grande do Sul, 1780, a nossa região que tinha 417 pessoas só, né? Contando com escravo e índios, e os índios que trabalhavam nas estâncias, né? 37% da população, quase 40% da população era índio e negro, né, dessas 417. 417 cabem tranquilamente num baile ali no Garró, né? Esses escravos vieram já com os colonizadores que vieram de Santa Catarina. Sim. E aqui na nossa região, um dado interessante da escravidão é que aqui todo mundo tinha escravo, né? Todo mundo, por mais pobre que fosse, as pessoas elas tinham escravos. Aqui a nossa região se caracteriza em relação aos escravos como uma região de micro-senhores, né? Todo mundo tinha 1, 2 ou 3 escravos, né? Compravam uma prestação a princípio aí, né? Ficavam pagando durante 3 anos o escravo. Agora, a emancipação do município, propriamente dito, que vai se dar lá em 1857, né? Quando se chega em 1857, já existe aí um povoadinho, já existe muita vida, já existe uma longa história, né? Por isso que eu sou da opinião que a gente tem que começar a contar a partir de 1773. Aqui em Osório nós não temos, e como faz falta, né, a gente ter aqui em Osório um historiógrafo, né, da prefeitura, digamos. A prefeitura podia pegar um professor de história do quadro do município mesmo, né, vai pagar o mesmo salário de um professor, e essa pessoa tinha que criar, digamos assim, uma versão oficial da nossa história. Uma versão oficial não significa uma versão verdadeira, não é isso, né? Mas, assim, a prefeitura teria que ter uma palavra, né, oficial sobre o nosso passado, e nós não temos aqui. Né, nós não temos. E esse historiógrafo, né, uma das funções seria criar esse diálogo aí com os historiadores. Então, uma versão oficial não é necessariamente uma versão verdadeira, né, mas alguém que organizasse todos esses dados do passado, né, que nós temos que ter um passado, e nós parece que somos, né, esquivos, né, ao nosso passado. Aconteceram muitas coisas aqui que a gente gostaria de esquecer, né, como a escravidão, por exemplo, né, que foi extremamente cruel, como essa matança dos índios, por exemplo, para que os colonos pudessem se estabelecer, né, são dados assim que a gente não quer lembrar, né, e a função do historiador é justamente essa. Né? Então a formação da freguesia não foi uma criação pacífica, houve bastante morte de indígenas, então. Não, o assentamento de agricultores, né, assim, a formação da freguesia propriamente dita se deu nessa conjuntura de guerra, né, da Espanha e Portugal, né, se deu na necessidade de se povoar isso aqui, essa região. Agora, o assentamento de agricultores na encosta da serra é que foi problemática nesse sentido, né, que daí não tem a ver com a criação da freguesia propriamente dita, mas tem a ver com a economia que se estabelece aí, né, e dando um salto, então, lá, os alemães vão chegar em 26, tá? Dando um salto, e vão se atritar também com os agricultores, porque os alemães vão ser colocados bem no interior da mata mesmo, né? Quase 100 anos depois. 20 mil... exato. A criação do município aí, a data de criação do município, que foi eleita assim como a data fundante,
O município de Osório também, de Conceição do Arroio, também se deu de uma maneira atípica, né? Também se deu de uma maneira atípica. Parece que a gente começa tudo aqui com o pé esquerdo, né? Porque a criação de um município se dá de maneira tradicional, ou o típico, digamos assim, se dá uma emancipação, a criação de um município a partir do crescimento econômico e demográfico de um determinado distrito. Um determinado distrito cresce ao ponto de reivindicar sua emancipação política. Não foi o que aconteceu aqui em Conceição do Arroio. Aqui se deu o inverso. Aqui se imaginou que a criação do município que fosse desenvolver a região. Depois da Revolução Farroupilha, o governo do estado, o governo da província aqui pensou as maneiras possíveis da gente retomar a vida econômica que havia aqui antes da Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha esculhambou, né, o Rio Grande do Sul em todos os sentidos, né? Então, nessa necessidade aí de reerguer o Rio Grande do Sul, se pensou em se criar alguns municípios, e o Litoral Norte foi uma das regiões nas quais se pensou para se criar um município. Naquela época, depois da Revolução Farroupilha, tinha um deputado estadual chamado João de Santa Bárbara, que era muito crítico da ideia de se criar um município aqui no Litoral Norte, né? Ele não gostava, sei lá, não sei qual é as razões pelas quais ele não gostava de nós, mas ele se referia a nós aqui como uma sociedade miserável, que era o termo que ele usava, né? Ele dizia que não havia aqui 7 cidadãos para compor uma Câmara Municipal, um Conselho Municipal, e ele dizia assim, mesmo que você encontre, né, essas 7 pessoas para criar uma Câmara Municipal, da onde tu tiraria outras 7 para formar uma segunda legislatura, uma terceira? Seriam aqui, ele pergunta assim, os vereadores de cargo vitalício, né? Então, assim, tentando demonstrar a pobreza que existia aqui, né? Que não havia, segundo ele, não havia as condições para se criar um município aqui, né? Só que no início dos anos 50, 1850, no início dos anos 50, tinha 2 deputados muito simpáticos a essa ideia de se criar um município aqui, que era o Manuel Batuba e o Antônio Cláudio Fião, que eram ferrenhos defensores de uma ideia que era muito antiga, uma ideia que existe até hoje, de se criar um corredor hidroviário, né, entre Porto Alegre e o oceano aqui por cima. Essa ideia, ela é antiga e até hoje se fala num porto ali em Arroio do Sal, né? Então, no início dos anos 50, esses 2 vereadores acreditavam na possibilidade desse corredor hidroviário, e em 1856 o governador do Rio Grande do Sul era um tal de Jerônimo Coelho, aquele da rua ali do centro de Porto Alegre, Jerônimo Coelho, e ele era catarinense, e ele tinha uma obsessão, assim, em unificar mais essas 2 províncias aqui do Sul, né? Por ser catarinense, ele sonhava, assim, né, numa integração maior entre essas 2 províncias. Uma das primeiras medidas dele foi reestruturar um caminho terrestre que existia aqui. Ele saiu colocando estalagens, postagens, né, que eram pontos de parada para as diligências que faziam essa ligação. Uma delas foi aqui na Lagoa dos Índios, né, e a outra mais próxima aqui no Passo da Lagoa, ali onde tem aquelas 2 pontes que cruzam o rio, as 2 pontes sobre o rio Tramandaí, aqui na Estrada do Mar, ali era a segunda estalagem. Então, esse governador do estado, o Jerônimo Coelho, ele contratou um engenheiro francês, muito competente, chamado Jean-Charles Pompeu de Molly, que fez um estudo maravilhoso ali, né, muito competente, muito pertinente dos potenciais que essas lagoas apresentavam para navegação. Inclusive, esse dicionário que eu falei lá, ele se encontra disponível na internet. E esse estudo minucioso aí do Demoli também se encontra na internet, na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Eu falo isso porque, se entre as pessoas aí que estão nos acompanhando, tiver alguns pesquisadores, né, tiver, assim, vontade de fazer alguma pesquisa, eu tenho muitas informações, assim, muitas dicas, assim, de onde se encontrar o material, né. Eu acho que o Osório precisa de mais historiadores, né. Lauro, e esse... Oi?
Vamos aproveitar Sim. aqui para nós aprender algumas coisas que são interessantes. Criada a freguesia da Conceição do Arroio, depois, mais na frente, a vila, ou o município, né, o distrito. Como é que entra Tramandaí, Capão da Canoa, Palmares, para fazer com que Osório fosse aquele município gigantesco que foi até a década de 70? Bueno, Como que se tornou isso? o município de Conceição do Arroio, que foi criado em 1857, ele era composto por 2 freguesias, tá? Freguesia de São Domingos das Torres e freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio. Esse município de Conceição do Arroio, ele abarcava todo o território da antiga freguesia de Conceição do Arroio, que ia aqui da Lagoa da Charqueada, aqui em Palmares, até a divisa com Santa Catarina, até o rio Mampituba. Hoje todo esse espaço está dividido em 19 municípios, né? Está estratificado em 19 municípios. 19 municípios oriundos do primeiro município de Conceição do Arroio. O primeiro deles, ainda no século XIX, foi Torres. Uhum. E o segundo vai ser bem depois, vai ser Tramandaí, em 1965. E depois os outros municípios, Torres, em 1891, 1892, perdão, já na época da República, a segunda emancipação definitiva de Torres, então no século XIX, e depois o próximo vai ter um espaço bem grande, vai ser Tramandaí, em 1965. Eu tinha 5 anos, que é o segundo município a se emancipar. Depois, na década de 80, ali, a gente vê essa enxurrada aí de emancipações, né? Então, assim, porque Osório é uma cidade... Oi. Laura, essa segunda freguesia onde era? A segunda freguesia criada no litoral norte se deu na época dos farrapos, na Guerra dos Farrapos, que é São Domingos das Torres, em 1837. Mas quando o município é criado... Corresponde ao que freguesia. Freguesia foi criada em 1837 de Torres. Ah, de Torres, ok, isso que eu queria saber. Quando o município de Conceição do Arroio é criado, ele é criado com 2 freguesias. Então a gente tem que ter um cuidado danado quando se fala em freguesia, distrito e município, porque muitas vezes esses conceitos se confundem, né? Então, assim, eu não posso dizer que a freguesia de Conceição do Arroio foi elevada à condição de município em 1857. Não, o que foi elevado à condição de município foi o distrito. O distrito litorâneo que existia aí do município de Santo Antônio da Patrulha, né? Freguesia continua existindo até hoje. E o distrito das Torres se emancipou do município de Conceição do Arroio em 1892. Depois o segundo vai ser Tramandaí agora, né? Eu e tu já éramos vivos, já éramos criança quando o município de Tramandaí, que é o segundo a se desmembrar, né? E depois, então, nos anos 80, a gente tem toda essa enxurrada aí, né, que deu origem, então, a esses 19 municípios. Sim. Sim, João. Não, só estava lembrando aqui, Capão da Canoa, Cidreira, Terra da Areia, enfim, Palmares. Daí é tudo um processo mais recente, né, daí já é dos anos 80, sim, né, e daí hoje é difícil de emancipar o município, né? Hoje não é fácil, né? O pessoal se deu conta por causa daquele racha, né? Que vem do governo federal, a cota dos municípios, né? Então, se a gente puder pegar um município e transformar em 2, 3, né? Mais dinheiro entra na região, né? Então, esse princípio aí, essa ideia aí, já sofreu aí, né? Já chamou a atenção aí da União, e hoje não é tão fácil assim de se emancipar um município, né, João? Mas assim, vamos voltar então aí algumas perguntas em relação à criação da freguesia, a criação do município, né? E em relação a essas datas aí, né? Sim. Aqui com a gente está a Tatiane da Silva, Rejane Gustavo, Ângela Benfica, o querido Ceceu, Valdocir Soares, Paulinho, Paulo Renato Gomes, o Gerry, o Cláudio Formaggio. Uma boa noite para vocês aí. O Doni,
o Jorge Luiz Cassales, grande Cassales, da Escola Industrial, e o Guido Bakimuri. Professor Marcelo, está sem volume o teu microfone. Nosso operador está bem perdido hoje, primeiro dia dele, Laura. Está sem volume. Vocês me ouvem aí? Sim. Tua pergunta para o Lauro, hein? Sim. Na verdade, o Lauro falando aqui do tal deputado Santa Bárbara, eu estava lendo hoje na biblioteca com meus alunos teu livro, essa parte da questão da emancipação, que o deputado esse Santa Bárbara não queria de jeito nenhum, não é? E depois tem uma parte ali, Lauro, do aumento do governo dos impostos sobre a cachaça, né? A cachaça era que bombava a produção aqui naquela época, né? A Zenaide também está entrando aqui. Boa noite, Zenaide. Boa noite. Bom, o município de Santo Antônio da Patrulha, a princípio, ele era contra a emancipação de Conceição do Arroio, justamente pelos impostos que se pagava pela cachaça e principalmente pelo arrendamento dos passos dos rios que existiam aí 7 passos, e as pessoas arrendavam esses passos, e era um dinheiro que entrava nos cofres de Santo Antônio, né? Então, Santa Bárbara, ele era alguém que defendia os interesses do município de Santo Antônio, né? Contrário à emancipação, né? E o governo do estado queria que... Cachaça é uma coisa fácil de fazer, né? Cachaça é um processo simples, e em qualquer lugar dá para fazer cachaça, e o complicado era o açúcar, e o Rio Grande do Sul importava açúcar, e o governo do estado queria que os nossos agricultores aqui fabricassem o açúcar e não a cachaça. Então, assim, uma das ideias de forçar os nossos canavieiros a fabricar o açúcar seria aumentando, sobretaxando a cachaça, mas quanto mais ele sobretaxava a cachaça, mais ele descapitalizava os agricultores, e daí mesmo é que eles não iam investir em engenhos de açúcar, né? E a ideia de forçar os agricultores a fabricar o açúcar não funcionou. O açúcar é uma coisa bem mais complicada de se fabricar que a cachaça. É um processo bem mais complexo, né? Fabricar aquela questão também, né, Lauro? Foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool, e imediatamente o governo tomou uma decisão política de que a prioridade de produção de açúcar seria no Nordeste, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Não, assim, ó, quando o Getúlio Vargas esteve aqui em Osório, em 1928, nós vamos dar um salto enorme agora, né? Ele foi até Torres de avião, e desceu lá num hidroavião, e depois veio de barco até Osório, em 1928, para inaugurar ali a usina Santa Marta, ali no Livramento, e naquele momento o Getúlio é um cara extremamente bem intencionado, né? Ele era um cara de uma visão extraordinária, ele inclusive os automóveis da comitiva dele eram movidos a álcool, né? Essa era a grande ideia dele, de fabricar álcool motor, que eles diziam, né? O etanol, esse que nós chamamos hoje aí. Então ele estava assim com uma visão bem adiantada, e em relação à produção, à energia, à produção de combustível, né? E foi nessa época também que nós tivemos a inauguração daquele prédio antigo da escola rural ali, que era uma estação experimental da cana-de-açúcar. Quer dizer, a ideia era das melhores. Sim. Só que
as coisas mudaram em 2 anos, né? Ele não imaginava em 28 que 2 anos depois ele daria um golpe, né? Tomaria o poder no Brasil através de um golpe. E o Getúlio foi o que foi porque ele conseguiu fazer um governo de interesse nacional, de fato, né? Quando ele rasga as bandeiras e diz, olha, a nação em primeiro lugar, né? Em relação a esses interesses regionais. Então, assim, é claro que foi com grande pesar, né, que ele teve que boicotar esse projeto aí de Osório, né, e ele era um cara extremamente capitalista, a nossa sociedade é extremamente capitalista, né, ele imaginava, assim, que vai ganhar o mercado quem produzir o álcool e o açúcar de forma mais barata, não podia se pensar em reserva de mercado para o açúcar produzido no Rio Grande do Sul, né, numa época que se raciocinava no extremo do capitalismo, né, onde ele queimava café para erguer o preço, né. Então, eu sei que ele lamentou muito, ele deve ter lamentado muito, foi uma atitude, né, muito dramática para ele, mas assim, ele teve que pensar, né, no Brasil como um todo, né, ele não podia ser mais um regionalista, bairrista nessas alturas do campeonato, ele era o presidente do Brasil, né, e foi o que foi porque conseguiu, né, colocar em prática todo um projeto visando os interesses de toda a nação, né, e não dos estados. Então, eu fico, às vezes, eu passo ali na Gaza, eu fico imaginando, assim, né, como que na década de 60, né, as pessoas ainda não enxergavam a economia de mercado, né, dizer o que quebrou a Gaza, era a corrupção na Gaza, não, é que nós não tínhamos como fabricar aqui álcool e açúcar para competir com o Nordeste, essa é a verdade, né, não tem como produzir, lá eles colhem cana hoje com máquina, né, com um terreno plano, aqui a gente planta cana com morro no meio das pedras, eu acho isso aí muito interessante, eu acho isso aí, assim, tão interessante, porque ali em Santo Antônio da Patrulha eu vi um empresário dizendo que, olha, a nossa empresa aqui fabrica a partir da cana-de-açúcar os nossos produtos, eu não vou falar o nome, porque todo mundo sabe quem é, né? Ali na Miraguaia tem 3, 4 empresas grandes que fabricam ali rapadura, fabricam mandolato, fabricam puxa-puxa, e eles dizem que é produto da terra, né? Mas tu olha para os lados ali na Miraguaia, tu não vê os canaviais, porque vem tudo em tonéis de São Paulo, né? Vem como é que se diz assim, o xarope, né, o melado, do qual se faz tudo ali, né, então eu quase que eu disse para ele, não, a gente tem que valorizar os produtos da terra, né, mas da terra paulista, né, que é o que ele está fazendo ali, então assim, não tem outra explicação pro fracasso da Gaza, a não ser economia de mercado capitalista, né, os caras têm como colocar aqui um tonel de melado lá de São Paulo, infinitamente mais barato do que se a gente tivesse que produzir esse tonel de melado arando a terra com um boi, né, num morro, no meio das pedras, não tem outra forma. Lá 90% da cana do Brasil é colhida com máquina, né? Produção então não tem como competir. Artesanal primitiva. Então, só sobreviveu teve que ser capitalista, né? Alguns alambiques. Só alguns Esses alambiques que eu conheci quando criança, eles não existem mais aqui. Se eu subir aqui morro, o único que existe é ali na localidade de Montenegro, Ribeirão, mas é um engenho adequado à legislação sanitária. Modernizado. O único que sobreviveu ali. Aquele moído a boi que a gente aparava a guarapa não tem mais por questões sanitárias, porque nem pode. Né? As cachaças que o velho Tolentino vendia lá no entrocamento. Oi? As cachaças que o seu Tolentino vendia lá na tenda dele no entrocamento. Cachaça muito boa, de passagem, né? O grande produto de exportação aí do litoral norte até meados aí do século XX, eram os produtos da cachaça, uma cachaça muito boa, de uma qualidade muito boa, porque é o único local do Rio Grande do Sul onde a gente pode plantar uma cana, pode espremer uma cana para colher um caldo de qualidade para fazer cachaça, e aí,
porque a cana é um produto tropical, né? Então, ela se dá bem no litoral norte, porque aí dificilmente cai geada, ou nunca cai geada, por causa da presença das lagoas, né? As lagoas impedem aí a caída da geada, que a água devolve para... Professora Zenaide. Durante a noite não se forma geada. E banana, né? Cana e banana. Tudo bem, Zenaide? Lauro. Seja bem-vindo. Já estávamos com saudade. Isso. Mas é só chamar, eu estou sempre aqui. Estou sempre ali nas laranjeiras, estou sempre ali em Laranjeiras plantando cana. Óbvio, então tem o canavial ali, tem rapadura ali hoje. Vamos chegar lá. Eu sou o maior plantador de canas de Laranjeiras ali. Eu sempre ofereço cana para as pessoas chupar, mas ninguém quer subir o morro para colher, né? Daí eu mesmo subo o morro, colho a cana e dou para as pessoas, né? Isso é importante. Vamos trazer buscar uma hora para as crianças verem o que é da onde sai, né? Para o ano que vem, vamos nos organizar para fazer uma fala na escola para os alunos. Sim, é importante. Importante, é. Uma pena que estamos no fim do ano já para valorizar mais essa data, né, dos 250 anos. É que, na verdade, é assim, João, ó. Na verdade, é assim, ó. A gente não pode esperar muito aqui em Osório pelo poder público, né? A gente tem que criar formas aqui de não depender da prefeitura, né? Alguém para ser um prefeito, né, ele não precisa ter cultura necessariamente, né? Agora, a pessoa que o prefeito coloca no departamento de cultura, subentende-se que tem que ser uma pessoa, né, um pouco mais sensível, né, para essas questões, né? E de que a gente tem que ter um passado, eu estou falando em relação à história, né, mas a cultura de um modo geral, não tem nenhum povo culto no mundo que não conheça o seu passado, né, que não tenha domínio do que aconteceu. Eu vou te fazer uma pergunta, João, muito interessante, quando eu digo que é um descaso total, que a sociedade osoriense não quer lembrar do passado, eu faço o seguinte desafio sempre, nós somos aqui quase 50 mil pessoas, em Osório. Não estou falando nem do litoral norte, estou falando aqui de Osório. Nós somos quase 50 mil pessoas. Será que nós temos aqui 50 pessoas que lê sobre o passado? Né? Agora, se viesse uma emissora de televisão aqui, fazer um documentário sobre o município de Osório, e se quisesse entrevistar alguém que pudesse falar sobre o nosso passado, sobre a nossa história, quantas pessoas ela ia encontrar aqui em Osório? Eu não conheço nenhuma pessoa desses 50 mil, né, que pudesse se apresentar e dizer assim, não, eu posso falar sobre o passado da região que eu conheço. Eu não conheço nenhum, né? Então, assim, ou não é um descaso em relação ao passado, né? Eu acho que começa lá na escola, né? Sim. Lá na escola, que tem, eu acho que é a 5ª série, onde se trabalha a história do município, né? E tem uma lei federal, lei federal, que obriga as escolas a trabalhar essas questões sobre a cultura indígena, sobre a cultura afro. Né? Lei estadual? Não, é federal. São duas leis federais. Nós fizemos agora a Feira das Etnias e uma colega nossa trouxe a aldeia para dentro da escola. A gente interessante também, isso. Né, o ano passado, quando a gente falava sobre os maçambiques, né, que deveria ser matéria de currículo nas escolas municipais. Deveria. Né? Cresce e não sabe o que é Moçambique. Sim, eu fui... A Colégio Polivalente ali me convidou um mês passado, Escola Polivalente, para falar sobre a escravidão, em razão ali do 20 de novembro da Consciência Negra. Daí eu disse para os alunos que a escola era obrigada a fazer isso, né, trabalhar por lei, né? O Ministério Público poderia chegar de escola em escola e perguntar assim, o que vocês estão ensinando sobre os índios aí, né, da região aqui. Eu não culpo as professoras, né? Quem tem que produzir história são os historiadores. Os historiadores é que tem que escrever os livros de história para as professoras lerem o livro de história. Então, eu não estou culpando elas. Eu estou culpando todo um conjunto de profissionais que deveriam escrever sobre isso e eles não escrevem. E eu posso afirmar, assim, com toda tranquilidade, os historiadores do litoral norte, eu não quero arrumar briga com eles, mas eu posso dizer, assim, que a nossa historiografia é uma historiografia racista. Esse é o termo, não tem outro. Não existe outro.
né? Os negros foram aqui no litoral norte infinitamente mais importantes do que os alemães, e os alemães já remereceram, né, muitos trabalhos sobre a imigração alemã, muitos trabalhos. Agora, eu esperei meio século, quando eu estava na 5ª série, a professora deu a aula sobre a escravidão, e eu perguntei para a professora se ela não tinha um livro para me emprestar sobre a escravidão aqui, a nossa, né, porque a escravidão ela não se apresentou de maneira igual em todos os lugares, e ela disse que não tinha esse livro. Daí eu esperei meio século para que alguém escrevesse esse livro. Você? E quando eu vi que ninguém ia escrever um livro que desse uma ideia sobre a escravidão, eu me obriguei a escrever. Para que eu pudesse ler, eu tive que escrever, né? Esse livro aqui, que é sobre os escravos, eu digo aqui que ele só dá uma ideia geral, assim, uma ideia panorâmica do que foi a escravidão, né? E somente por aqui já dá para ver os horrores que foi, né? Então é isso que talvez que as pessoas não queiram lembrar, né? Esses horrores aí que os negros tiveram que sofrer, e é interessante sempre salientar que os negros foram extremamente importantes aqui no nosso passado, como trabalhadores livres, né? Não só como escravo, né? Nós sempre tivemos aqui um percentual bem bom, assim, um percentual bem grande de pessoas negras não escravizadas, né? Não eram escravos, então não são sinônimos, né? Negro, escravo, negro. Então, eles entraram na nossa demografia não só como escravos, né? Mas como trabalhadores, né? A única coisa que produz a riqueza é o trabalho, né? E os trabalhadores negros foram extremamente importantes. Então, a partir desse livro, eu chamo a atenção, né, da importância de se estudar os negros, é que eu aponto aqui uma infinidade de estudos que podem ser feitos. Eu estou concluindo mais 3 livros aqui sobre a escravidão, aqui em Osório, né, e que são as estruturas de parentescos, formação de famílias escravas, a resistência que eles opuseram ao regime escravista, e o que está mais próximo agora de concluir é os processos de libertação, né, e toda a luta, né, para se conquistar a liberdade. É uma coisa muito triste, assim, de se estudar, né, mas tudo que se fazia, né, em função de ser livre, né. Então, são mais 3 livros que eu estou concluindo sobre a escravidão, e nós temos aqui também um estudo urgente para se fazer, que eu já comecei, eu devo estar ali pela metade, sobre os trabalhadores italianos que foram trazidos para cá, né. Não tem nenhum trabalho também nesse sentido, né, da imigração italiana aqui no litoral norte, em Osório, e elas foram extremamente importantes. A gente pega aí uma lista telefônica não existe mais, né, mas se existisse hoje uma lista telefônica, a gente ia ver a quantidade grande de sobrenomes italianos que nós temos aqui em Osório, né, e eu demonstro nesse estudo. Os meus estudos, assim, eles são sempre na contramão, assim, não é o que tu está pensando a princípio, né, e já me disseram, assim, que eu escovo a história a contrapelo, né. Esses livros que eu escrevo, eles são muito conhecidos fora daqui, né, vez ou outra eu encontro referências aos livros que eu escrevo lá até Tocantins, Espírito Santo, naquelas revistas de antropologia, de história. De vez em quando eu dou de cara com alguém fazendo alguma resenha dos meus livros. Aí eu acho tão importante, assim, né, tão bacana, né, assim, tão gratificante, né, ver o nome da gente sendo citado aí em TCC, nessas dissertações de mestrado. É isso aí que incentiva a gente a estudar. Por exemplo, e esse estudo sobre a imigração italiana ninguém fez ainda, e é um estudo que eu vou fazer, e é um estudo, assim, que a princípio não é o que os descendentes estão imaginando, assim, né, como se fossem pessoas superiores, né? Um supremacista pensa assim, né, que a qualidade de um trabalhador italiano é superior à qualidade de um trabalhador negro, né, eu não acredito nisso, né. Então eu demonstro que não é verdade isso, tá, que o fato de tu ser italiano não quer dizer que a colônia que eles vão erguer vai ser necessariamente um sucesso, até pelo contrário. Lauro, essa imigração que tu já comentou dos alemães e também dos italianos, ela foi uma imigração direta ou eles vieram da Serra Gaúcha? Os imigrantes alemães, esses que chegaram aqui no litoral norte, esses 400
imigrantes que se assentaram no litoral norte, eles são assim de segunda mão, dizem que eram gente que não eram bem vistas ali em São Leopoldo. Né? Foram os que já estavam assentados ali, né? não quiseram a presença deles. Tem uma dissertação de mestrado chamada... eu tenho aqui. Tudo isso todas as pessoas que estiverem nos ouvindo e depois quiserem saber mais alguma coisa, eu tenho... até achei aqui. Ela se chama Caroline von Müllen. Caroline von Müllen. Ela tem a dissertação de mestrado, virou esse livro aqui, chamado Degredados e Imigrantes, Trajetórias de Ex-Prisioneiros de Mecklenburg-Schwerin, no Brasil Meridional. Ela demonstra, assim, que nem todo mundo era agricultor, que nem todo mundo era gente boa, que tem muito bandido aí, entendeu? Sim. Se a gente for investigar esses sobrenomes aí, tem muito ex-presidiários aí, né? Então, que eles despejavam do lado de cada mundo, né? Então... Os próprios municípios ali, o pessoal brincam ali, os italianos ali de Caxias e Bento, né? Diz que a primeira briga formaram Caxias e Bento, aí mais uma briga formaram Farroupilha, mais uma briga formaram Garibaldi, e assim foi, né? Os degradados são... pelo menos, lá na Serra Gaúcha, as colônias, né, o trabalho deles gerou uma imigração, gerou uma colonização propriamente dita, e eles ergueram aquelas cidades bonitas, grandes cidades importantes, ponto de vista, como Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, né? Aqui no litoral norte eles não ergueram nada, né? Aqui no litoral norte houve um processo inverso. Aqui esses italianos que viraram caipiras, se tornaram caipiras. Né? Então, esse estudo que eu estou fazendo se chama caipirização de italianos, eles é que se tornaram caipiras. Esses sobrenomes importantes que a gente tem hoje no litoral, claro que foram pessoas, depois que as famílias cresceram, vieram para outras atividades aqui na cidade, né? São pessoas importantes nesse sentido. Mas a colonização propriamente dita não ergueram cidades, né? Como Morro Azul, lá em Três Cachoeiras, Barra do Ouro, aqui no município de Maquiné, Borrússia, no município de Osório, e a colônia da Vila Nova, no Caraá, né? Eles deram marcha ré aí, né? Sim. Então, assim, eles podem estar dizendo assim, que existiram uma infinidade de outros fatores que fizeram com que essas regiões não evoluíssem. Sim. Então, sim, a simples nacionalidade dos assentados não era o suficiente para se fazer prosperar uma determinada região. Existia uma infinidade de outras variáveis aí, né? Daí se diz as colônias estavam isoladas. Sim, o principal fator, o isolamento, né? Então, eu não tenho nada contra europeu, pelo contrário, né? Mas eu acho que a gente tem que desvirar a nossa cabeça, que está voltada para a Europa, e voltar a nossa cabeça para cá, né? Voltar a nossa cabeça para cá e desvirar. Isso se chama decolonização. A gente tem que descolonizar o nosso pensamento, né? E agora, ultimamente, aí, dentro dessa pesquisa aí que eu estou fazendo dos italianos, eu me dei conta que durante um século, né, a gente chamou Borrússia de Borrússia, escreveu com 2 R's. Né? Agora tem gente tentando demonstrar para mim que eu estou errado, que durante um século se escreveu e se pronunciou errado, né? E que Borrússia, na verdade, é com um R só. Né? Eu acho assim um tremendo desrespeito com a história, né? É aquela mentalidade voltada para a Europa, que antes que se falasse aqui no litoral norte, antes que se falasse aqui no Brasil. Claro. Não é que, na verdade, ninguém sabe o que significa Borrússia, né? Não se sabe de onde que o criador da colônia tirou esse nome. O que ele queria dizer com isso? Ele era um alemão. Daí, depois começou a se falar nesses times de futebol da Alemanha, o Borussia Dortmund, daí as pessoas associaram, né, Borussia com Borrússia, e tiraram um R por conta própria. Não tem um decreto, eu não conheço um decreto da prefeitura tirando um R da comunidade, do nome da comunidade. Tinha que ter. O prefeito diz, a partir de hoje eu vou trocar o nome da localidade. Isso pode não ter problema, né? Através de um decreto, né? Era Borrússia, agora vai ser Borussia, mas as pessoas grafam com um R e pronunciam com 2 R's, né?
Eu acho isso aí coisa de osoriense. Eu ouvi falar até que nem era com B, era com P, né? Mas pela pronúncia do alemão ficava, em vez de fazer Prússia, ou Borussia, né? Mas isso aí são teses, né? Isso aí são... Teses, assim, a gente tentando explicar de onde é que possa ter saído o nome de Borussia, né? Mas, assim, eu tenho documentação de 100 anos. Não houve em Osório, ou, digamos assim, não houve em Osório um intelectual, né, da grandeza do Fernandes Bastos, né? Fernandes Bastos foi o maior intelectual que nós tivemos aqui, o homem de letras, né? O Fernandes Bastos escreveu uma vida inteira Borussia com 2 R's, e ele nunca imaginou, esse homem de letras, né, esse escritor famoso, de que um dia alguém ia tirar um R da Borussia, né? Sim, ele não imaginava. A vida inteira usou com 2 R. Quem é alguém para querer dizer que não tem que ser com R só? Mas o Fernandes, eu quero que alguém me mostre onde que o Fernandes Bastos não é qualquer coisa, né? Um cara que estudou, o primeiro grande historiador que a gente teve aí, um cara de letras, né? Um cara acima de qualquer suspeita, mas... Então, assim, para se trocar o nome de uma localidade, pode, não tem problema, mas tem que ter um decreto, né, que diga, a partir de hoje eu vou tirar um R, pronto, né? Mas não pode ser assim na prática, né? E isso demonstra... Por que eu digo um plebiscito, né? Também, né? Mas isso aí se deu querendo europeizar a Borussia, né? É uma tentativa de europeizar, associando o nome de uma localidade àqueles poderosos times de futebol do Borussia lá. Parece que tem 2 times na Alemanha que tem o nome de Borussia, né? Borussia Dortmund. Dortmund e o Mönchengladbach. Isso, exato. Então, mas é assim, em função, isso aí é em função daquilo que eu digo assim, que é uma desconsideração em relação à história, né? Porque a história não é tratada como algo sério, o passado do litoral não é tratado como algo sério, assim, né? Não se vê a história como o maior patrimônio histórico aqui em Osório. Claro que a gente sempre está aqui focado e o nosso objetivo é a história de Osório, mas isso não tu que é um historiador e conhecedor do assunto, isso não é meio generalizado no Brasil? Essa falta de interesse pela história e pela cultura? Não é generalizado, não. Pelo contrário, eu vou te dizer o seguinte, ó. O Rio Grande do Sul foi um estado importante no passado. O estado do Rio Grande do Sul hoje, economicamente falando, não é mais um estado importante, já foi ultrapassado pelo Paraná, Santa Catarina, né? Mas, assim, o estado do Rio Grande do Sul continua sendo um estado importante no Brasil do ponto de vista político, né? Porque em nenhum estado do Brasil a história é levada mais a sério pelos riograndenses aqui. Aqui nós temos, assim, uma verdadeira obsessão pelo passado, pela história, né? A gente se vê como valente, a gente se vê como da história, né? Por um lado. Sim, ninguém vai mais no passado, né, para reforçar a nossa identidade do que o gaúcho. E o que acontece no litoral norte, né, vai contra aquilo que o Rio Grande do Sul faz, né? Existe esse descaso pelo passado, não é algo generalizado, não, né? Existe regiões assim que tem verdadeira paixão. O pessoal de Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, tem, né, um verdadeiro culto pelo passado, assim, né? Tanto que ali se realiza, assim, aqueles encontros de história do município. Ali na biblioteca de Osório tem, assim, ó, uma quantidade grande desses livros aqui, ó. Esse encontro que foi realizado em Osório, ó, em 2004. Chama-se Raízes de Osório, que é todo esse projeto de uma historiadora de Santo Antônio da Patrulha ali, né, de promover esses encontros nos municípios que são originários de Santo Antônio da Patrulha. Então, assim, sempre quando se fala em patrimônio histórico, né, a gente tem que ter em mente, assim, que o maior patrimônio histórico que pode haver em determinado lugar é a própria história, a própria historiografia, aquilo que se conta desse passado. Então, aqui em Osório, eles imaginam, assim, ser possível. Sempre quando eu falo mal de Osório, eu estou me incluindo junto, eu digo nós, né, nós aqui, né. Eu não sou ninguém que vem de fora para falar mal, e tudo aquilo que eu falo de mal eu tenho direito de falar porque eu sou osoriense, né? Isso é uma coisa que eu não abro mão. Mas, assim,
aqui se fala, às vezes, quando tem alguma casa velha que tem que ser derrubada, daí surgem especialistas aqui em patrimônio histórico, né? E eu pergunto assim, tá, diz para mim qual é a importância. Eu sei que tem, mas diz para mim, né, qual é a importância que tu vê nessa casa, né? Qual é a diferença, por exemplo, de tu fotografar essa casa e mandar um engenheiro fazer um levantamento fotográfico depois de demolir a casa? Qual é a diferença, né? Me diz para mim o que essa casa significa para essa sociedade que vive aqui, para depois se falar em patrimônio histórico, né? Por exemplo, assim, aqui as coisas ficam muito descontextualizadas. Por exemplo, boa a ideia de trazer a locomotiva e colocar ali, boa. Sou fã daquela locomotiva ali, mas é algo assim descontextualizado, né? O que aquela locomotiva nos diz, né? Qual é a importância da gente resgatar a história dessa linha férrea? O que essa linha férrea tem de importante? Isso aí não precisa saber, né? Foi uma linha deficitária desde o primeiro ao último dia, que se o governo não injeta dinheiro aqui, a iniciativa privada não tinha como manter, né, não havia riqueza suficiente aqui para transportar naquele trenzinho. É um trenzinho, não é um trem, é um trenzinho. Para justificar, né? É uma ligação ferroviária que não nos ligava à capital, ela não saía do município, é uma linha municipal, né? Não transportava uma quantidade de riqueza suficiente para se pagar, né? A iniciativa privada nossa, que sempre foi muito acanhada. Aqui, um bom estudo que a gente podia fazer aqui em Osório, que seria um estudo muito brilhante, né, seria a iniciativa estatal, que se não é o Estado injetar ânimo aqui, eu não sei, nós estaríamos aqui na Idade Média aqui ainda, né? Se não é o Estado injetar ânimo aqui no pessoal, né? Essa linha de trem, o pessoal dizia para o governador, olha isso aí, vamos terminar com isso aí. Ele dizia, não, tu tem que ver a contrapartida do ponto de vista psicológico, né? Ele dá um ânimo para aquele povo lá tão sofrido, tão abandonado, né? Então, dá para a gente fazer um estudo brilhante de todas as iniciativas estatais que houve aqui, né, de injeção de ânimo aqui, né, e de o quanto a nossa iniciativa privada, o quanto ela sempre foi acanhada, né. Eu digo assim, João, ó, que seria uma pena, né, que se eu morresse hoje, não que a humanidade fosse dar falta, né, uma semana ninguém mais lembraria, não seus familiares, né, nesse sentido. Mas, assim, eu não queria morrer sem transformar em pesquisas, assim, em livros, sem transformar em livros, as pesquisas que eu tenho aqui no meu computador, né. Eu tenho, assim, muitas pesquisas iniciadas que dariam excelentes trabalhos, assim, só que o historiador fala do que ele quer falar, né, e ele não fala do que ele não quer falar. Né? E os historiadores do Litoral Norte, eles têm outras prioridades aí, eles têm outros temas, né, para falar, que eles escolheram para falar. Ninguém é obrigado a falar de índio, ninguém é obrigado a falar de negro, e ninguém é obrigado a falar da pobreza, né, e ninguém é obrigado a falar da nossa região aqui. Cada um pesquisa o que quiser pesquisar. Só que daí fica difícil, né, para 2, 3 historiadores, né, pesquisando o que tem que ser pesquisado, né. Ô, Lauro, eu sei que tu tem muita lenha para queimar ainda, mas tem que começar a formar os teus discípulos aí, né, na história e na literatura. Eu fico feliz, assim, né, quando as pessoas me pedem mais informação sobre isso, sobre aquilo, pedem fontes, né, algo assim de se lamentar profundamente, né, foi essas transformações extraordinárias que o mundo experimentou nesses últimos anos, aí nesses últimos 10, 15 anos, né? Há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos aqui uma faculdade grande aqui, a Facos, que tinha muitos cursos, e um dos cursos que nós tínhamos aqui era o curso de História, e o curso de História da FAPA formava bons professores, assim, né? Eles tinham uma formação muito boa aqui no curso de Osório. Ser formado em História, os outros cursos eu não conheço porque eu não posso falar, mas assim, ser formado em História pela Facos era algo, né, digno de elogio. E havia toda uma efervescência aqui no final do dia, com a chegada daqueles ônibus, né, o pessoal estudar. Só que daí as coisas se transformaram, né, hoje é muito... Depois, com a pandemia, acelerou todo esse processo aí de EAD. Hoje dá para fazer um curso de História em 6 meses, né? E é muito comum eu encontrar, assim, professores fascistas, né? Que é algo assim que eu não conseguia imaginar
há uns 10 anos atrás, né? Como é que alguém que é conhecedor da história pode se posicionar contra os trabalhadores? Não é que um historiador tenha que necessariamente ser de esquerda, não é isso, né? Não estou falando isso. Só que a história é uma constante, né? Os trabalhadores são os que produzem a riqueza, não existe riqueza, né, sem que ela seja produzida pelos trabalhadores, e quem se apropria da riqueza não são os trabalhadores, né? São os ricos, né? Essa é uma constante. Então, assim, como é que alguém que conhece todo esse processo, nesses últimos 5.000 anos, se posiciona ao lado daqueles que se apropriam da riqueza que os trabalhadores produzem, né? Então, não é que os fascistas não têm o direito de ter os seus historiadores, não é isso, né? No mundo da história, no universo dos historiadores, a gente ser chamado de revisionista é assim, a pior ofensa que pode ter, né? Então, assim, esses historiadores fascistas, eles se dedicaram a isso que eles chamam de revisão, né? Eles são revisionistas. Quer dizer, nós vamos contar toda a história, né, sob uma ótica que nos interessa, assim, né? Eles, em 2000, eles traçaram uma tarefa, assim, para 50 anos, em 50 anos, transformar Hitler num santo, né? Já se passaram 23 anos aí. Faltam ainda 27 anos para esse projeto dele. Eles vão recontar toda a história da humanidade, né? Eles vão rever, né? Por isso que eles são revisionistas. Então, chamar um historiador de revisionista é uma ofensa, é um negacionista, né? Eles vão criar a versão que eles querem das coisas que aconteceram, né? Por isso que tem sido muito comum, né, se encontrar professores fascistas de história, né? Fascistas de história, dá nojo, tu tem vontade de vomitar, né? Dá vontade de vomitar, news, mas no que o mundo se transformou aí, né? Ô, Laura, a gente coloca o nosso espaço aqui, o nosso grupo, essas tuas pesquisas que você tem aí. A hora que tu quiser trazer alguma coisa para nós aí, fica à vontade, cara. Isso vai ser uma honra para nós, é um prazer escutar de você o que tu tá pesquisando aí, né? E fica registrado aqui no grupo também, né? Sim, João. Tranquilamente, eu estou sempre aqui, né? Aqui em Laranjeiras, aqui, olhando para a planície, olhando para os meus canaviais aqui, pesquisando. E da mesma forma, assim, eu tenho muitas pesquisas interessantes, assim, que eu gostaria de socializar de fato, né? Vamos fazer, então, não é que eu seja capaz, longe de mim a pretensão de achar que eu possa dar conta de tudo que aconteceu no passado, não é isso, né? Não é isso, né? Na verdade, eu inicio estudos, né? Como foi o caso dos escravos, como foi o caso dos índios, né? É que eu me preocupo em fazer pesquisas que ninguém mais faria, entende? Não que não haja aqui em Osório gente mais competente do que eu, sim, tem, eu sei que tem, mas assim, eles escolhem lá os seus temas, né? E eu acho que é urgente para nós aqui resgatar a história local, a nossa história. Eu elegi isso como prioridade nos estudos de história, né? A nossa região tão carente desses estudos, né? E então, na verdade, eu inicio trabalhos, e esses livros que eu publico, na verdade, eles são, assim, algo introdutório, mas que existe uma quantidade de sugestões ali. Cada capítulo de cada livro que eu escrevi dá tranquilamente para se desenvolver um trabalho de conclusão de curso de história, por exemplo, né? Modéstia à parte, falando, né? Modéstia à parte. Mas, assim, qualquer capítulo que tu pegue desses livros, assim, que eu escrevo, sim. Pode desenvolver um TCC, tranquilamente, né? Bom, acabei de ter uma ideia aqui que eu depois da live, outro dia eu entro em contato contigo, mas me surgiu uma ideia interessante aqui, baseado no que tu está falando de pesquisas, para nós desenvolver aqui no grupo. Depois a gente conversa. Tranquilamente. Inclusive, eu não sei que horas são, né? Vai cuidando do horário aí. Temos 11 minutinhos ainda. Vamos conversar mais 11 minutinhos, para mim é um prazer. Os professores, os historiadores... Eu estou no meio de 3 professores aqui, ó, só que o Marcelo e a Zenaide, eu queria ouvir mais eles aí, questionando você. Aí. O Marcelo Alcarini, de repente, está aí, e em outubro ele me convidou para ir lá na Sociedade Espírita, e ele deu um tema que seria assim, da necessidade de se transformar em livros. Era o encontro se chamava Café e Livros, né?
café e livros. Livro era a palavra-chave. E o que ele sugeriu como tema, assim, seria assim, da importância de se transformar a pesquisa em livro. Eu achei assim, extremamente interessante, porque pesquisa é uma coisa e livro é outra, né? A pesquisa é algo assim muito maior, né? A pesquisa ela não tem um começo, ela não tem um meio, ela não tem um fim, e o livro é algo que é elaborado, é uma mercadoria, na verdade, o livro, né? Ele é algo assim concebido com um início, com um desenvolvimento, com um fim. Ele já é fabricado para ter uma determinada quantidade de páginas, né? Então, o livro, ele dá uma ideia do que foi pesquisado, mas a pesquisa, propriamente dita, ela está na cabeça do historiador, né? E quando tu convida um historiador para falar, e tu diz que nós temos mais 11 minutos, né? A gente podia falar milhares de minutos a mais, porque as pesquisas são muito mais do que os livros que a gente produz, né? Imagina. E por isso que os historiadores são falantes, assim, né? Eles começam a falar e eles não tem limite, né? São contadores de história. Exato, alguém tem que contar a história, né? E os historiadores marxistas ingleses, né, eles defendem a tese de que a missão do historiador é contar aquilo que a sociedade não quer lembrar, né? Eu tenho uma filha que é psicanalista, ela diz assim que aquilo que nos aconteceu de tão triste, tão ruim, o nosso próprio cérebro se encarrega de isolar aqui para a gente não lembrar. Lembrar dói, então o cérebro monta um esquema para não lembrar, para não doer, né? Só que nós não temos como conviver sem um passado, né? Nós temos que lembrar do nosso passado sem sentir dor, né? Do que aconteceu aqui. E o dado mais relevante aqui desse passado, que eu acho que as pessoas não querem lembrar, ou não fazem questão de lembrar, a palavra-chave é a pobreza, né? Nós sempre fomos aqui uma sociedade muito pobre, né? E assim, o marco do nosso passado, o marco principal é a pobreza. Tá, mas qual é o problema de nós convivermos com esse passado, né? Eu acho que a gente tem que tirar... Quando tu fala, Lauro, do racismo, né, muito forte, a questão dos indígenas, mas tem uma questão social muito forte também de preconceito na nossa cidade, né? Não é só o racismo, preconceito. Não, o que eu falei de racismo é a produção historiográfica, né? A história que se conta é uma história dos brancos, dos homens, das pessoas importantes, né? Ricos, né? Parece que não teve negro aqui, parece que não teve índio, né? Então, assim, é uma historiografia racista, entende, né? É uma história... Ela é racista, mas ela é dos brancos ricos também, né? Sim, ela é elitista. Elitista. Ela é uma história elitista, né? E machista também, né? Parece que não tem mulher aqui. É um dos estudos que eu estou fazendo, é sobre mulheres importantes que nós tivemos aqui no século XIX, né? Mulheres poderosas aqui, estancieiras poderosas aqui, né? Uma é bem conhecida, que é a Rosa Osório Marques, que tinha uma fazenda ali no Morro Alto, né? Que deixou as terras para os negros, mas assim como ela, existiam muitas outras, e a gente viu quanto elas eram importantes depois que os maridos morrem, ou que eles se ausentam, né, em função de negócios. E então, eu não tenho como contar a história das mulheres pobres, mas pelo menos contando a história das mulheres mais abastadas aqui da região, a gente tem uma ideia do que seriam as mulheres pobres, né? Mas nós tivemos aqui empresárias, digamos assim, estancieiras, fazendeiras, extremamente importantes aqui. É uma história de gênero que a gente chama, né? História de gênero, né? História das mulheres. Muito bem. Professor Marcela, professora Zenaide. Não, eu ia fazer um parênteses, né? Que a gente não quer interromper porque a gente só perde, né? Porque a gente quer só. Não, aí fazendo uma ressalva da nossa cultura, né? De leitura. Como fazer história onde as escolas não têm biblioteca, né? Mais isso, né? Bom, a Feira do Livro acabou em Osório.
Sempre quando eu lançava um livro novo, eu ia nos 19 municípios que eram... eu sempre visitava todos os municípios, eu levava um exemplar para o prefeito, para o secretário da Educação, da Cultura, para pelo menos ele saber que o livro existia. E sempre deixava um exemplar na biblioteca municipal. E esse último que eu escrevi, ou esses 2 últimos que eu escrevi, eu andando por esses 19 municípios, eu me dei conta que essas bibliotecas não existem mais, né? Não. Chega no município e pergunta onde é que é a biblioteca municipal. Não existe mais, né? Não tem mais a biblioteca. As pessoas não leem mais, né? As pessoas já não leem mais como liam, né? Hoje tem essa cultura do celular aí, que não se sabe no que vai dar isso, né? Não, é difícil da gente prever no que isso vai desembocar, né? Dessa juventude, né? Grudada no celular, mergulhada no celular, sem ler, né? Eu fico imaginando o que pode ser daqui a uns anos, né? Essas gerações hoje, né? Como é triste isso, né? De nunca mais vi uma criança com um livro aberto lendo, né? Tudo celular, né? Celular. No que vai dar isso a gente está num processo de emburrecimento, né? Processo de emburrecimento. E eu não sei no que vai dar, né? Bom, mas a gente já viu um trailer disso, né? O que dá? A política. Marcelo, quando der o tempo, tu tira ao vivo, mas eu queria trocar essa ideia com o Lauro já hoje. A hora que ele terminar a live, a gente segura mais 10 minutinhos, fora do ar, fora do ao vivo, para a gente conversar com ele. Lauro, sim. Mais uma vez, foi uma honra, um prazer te ter aqui, né, meu ex-colega de rural, os bons tempos da Escola Rural, Ildefonso Simões Lopes. E hoje um cara reconhecido aí na região por seus estudos, pelos seus livros. Que legal ter você aqui de novo, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico muito feliz, né, em poder compartilhar aí alguma coisa que eu tenho pesquisado. Eu que agradeço, obrigado. Hein? A gente só aprende. E a gente com gostinho de quer mais. Eu estou sempre à disposição. Se cruzar a bola na área, eu cabeceio. Ok. Com certeza, para o ano que vem, já vou te levar na minha escola lá, fazer um trabalho para a gente lá. Boa noite a todos os amigos que estiveram aí assistindo. E fica aí no grupo, disponível também no nosso canal Amigos de Osório no YouTube. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.